Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É uma alegria poder voltar aqui a essa sala e estar mais uma vez com os queridos irmãos. Desta feita, participando desse seminário. Sei que muita gente boa já passou por aqui e muitos dos que aqui deram palestras estão conosco também, o que aumenta a nossa responsabilidade. Mas eu quero agradecer ao pastor André Moreira pelo convite e a todos os queridos irmãos e irmãs pela boa acolhida de vocês e dizer que é sempre uma satisfação podermos estar compartilhando com os irmãos da palavra de Deus e muito importante que nós estejamos refletindo sobre essas questões que são muito próprias da nossa teologia. Os que não são a favor da teologia arminiana, né, os calvinistas, reformados, eles nos acusam de muitas coisas de forma equivocada, porque, na verdade, eles não conhecem a teologia arminiana, mas muitas vezes eles têm razão no que dizem, no sentido de que nós falamos de forma errada mesmo. Muitas vezes, nos nossos púlpitos, nós pregamos uma teologia que se parece mais com a teologia católica, no que diz respeito à questão de salvação pelas obras e coisa parecida. Então, nós vamos falar, e é importante nós estamos repensando, ressaltando essas questões, para nós entendermos qual é a nossa doutrina de fato, né? Que agora que temos uma declaração de fé, está mais clara qual é a nossa doutrina, e a nossa declaração de fé mostra claramente que nós somos pentecostais com uma soteriologia arminiana ou armínio-wesleyana. Então, é importante nós pensarmos nessas coisas. Também lembrando que o tema que eu vou falar hoje é o S do Facts, né? O S é o último dos 5 pontos, que é segurança em Cristo. Então, nós vamos falar sobre a perseverança dos santos. E como é o último ponto, nós sempre vamos precisar voltar algumas vezes em algum dos pontos para relembrar algumas coisas que nós já vimos com os preletores que aqui já passaram. Lembrando também que o que me chama mais atenção na teologia arminiana é o equilíbrio que ela apresenta. Porque sempre nós precisamos lembrar que, em todos os aspectos, os extremos são sempre perigosos. Se nós formos muito para o extremo do ultracalvinismo, nós corremos um sério risco de até culpar Deus pelos pecados da humanidade. E se corrermos para o extremo oposto de uma teologia que seja muito centrada no homem, aí nós vamos também ter muitos problemas. O grande benefício para mim da teologia arminiana é que ela, além de ser mais bíblica, mais evangelística, mais cristocêntrica e mais equilibrada, né, ela traz esse ponto de nós estarmos pensando de forma mais central, não fugindo desses extremos que são sempre perigosos. No que diz respeito a essa questão da segurança dos santos, também nós precisamos fugir dos extremos. O primeiro extremo que nós precisamos fugir é aquele de uma vez salvo, salvo para sempre. De que Deus escolheu uns para a perdição e escolheu outros para a salvação, e que os que escolheu para a perdição, eles jamais vão desejar nem querer, até porque, como estão mortos, eles não desejam coisa nenhuma e vão todos para o inferno e acabou-se. E aqueles que Deus escolheu para a salvação, nem que eles queiram, eles não se perdem, porque é impossível ser perdidos, porque não foi eles que escolheram, foi Deus que escolheu salvá-los. Isso é um extremo perigoso. Eu conheço pessoas, queridos irmãos em Cristo, da igreja presbiteriana, e que às vezes numa conversa assim mais descontraída diz não tem problema nenhum, assim, às vezes uma cervejinha ou tal, se o namorado vai com a namorada para o motel, coisa desse tipo, porque na verdade isso aí não vai tirar a salvação de ninguém, porque ninguém perde a salvação. Se é eleito, ele está eleito e uma vez salvo, salvo para sempre. Então
alguns podem usar esse argumento, inclusive, como desculpa para pecar, e isso é muito perigoso. Por outro lado, nós precisamos fugir do outro extremo, que às vezes nós andamos nele, de que a salvação é em Jesus Cristo, mas que depende muito de nós. E muitos dos nossos irmãos, às vezes, pensam assim: amanheci o dia, salvo. Se eu não tive nenhum sonho esquisito de noite, mas eu amanheci o dia, salvo. Aí saí na rua, de repente avistei uma mulher quase sem roupa do outro lado da rua, valha-me Deus, se eu dei 2 piscadas para o lado dela, eu já perdi a salvação. Aí corro para pedir perdão a Deus, e aí mais tarde eu briguei com a mulher, discuti com o patrão, e aí ao longo do dia a gente vai como aquela brincadeira de amarelinha, pula no céu, pula no inferno, pula no céu, pula no inferno, torcendo para Jesus vir só na hora que eu tiver pulado para o céu, porque se ele vier na hora que eu pulei para o inferno, aí eu estou frito e eu já perdi a minha salvação, e o negócio está feio, porque a gente passa o dia todinho se equilibrando, tentando não pecar e não perder a salvação e pedindo a Deus que Jesus não volte nessa hora errada da nossa vida. Não é assim também que nós cremos, queridos. Porque se a nossa salvação estivesse baseada nessas nossas ações de pedir perdão ou de pecar, e se nós estivéssemos dependendo disso, vivendo nessa gangorra espiritual de perder a salvação e ganhar toda hora, aí essa era uma salvação muito frágil, extremamente volátil, e que nós estaríamos perdendo por qualquer coisa e em qualquer momento e de qualquer jeito, e isso seria muito ruim. Então, nós precisamos fugir desses 2 extremos. Todos os 2 são muito perigosos e precisamos olhar o que é que a Bíblia nos diz sobre essa questão. Então, há 2 palavras que elas são muito recorrentes e elas vão aparecer sempre na teologia arminiana e elas são muito necessárias para nós entendermos todas essas questões. Primeiro é a palavra fé, porque é ela a base da nossa salvação. É a salvação em Jesus Cristo por meio da graça, mas mediante a fé. Porque Jesus morreu por todos, aí eu estou só repensando as questões que nós os irmãos certamente já viram, né, da expiação ilimitada e tudo mais. Quer dizer, Jesus morreu por todos e a salvação está sendo oferecida a todos, mas ela só se torna efetiva para aquele que crê. Por quê? Porque Deus determinou que a fé seria o instrumento para que o homem alcançasse a salvação, e isso por meio da fé, mas mediante a graça, que é a ação salvadora de Deus. Deus tomou a iniciativa em salvar o homem, mas esse homem pode ou não resistir à graça, e ele o faz através da incredulidade, ou seja, fé anda no lado oposto da incredulidade. Para ser salvo, nós precisamos de fé. Deus agiu por meio da graça, primeiro a graça preveniente, lembrando que nós não temos vários tipos de graça, nós temos várias ações diferentes da graça. Então, a graça primeiro se mostrou preveniente, no sentido de libertar o homem para que ele pudesse crer. Depois ela se mostrou salvadora, no sentido de inserir o homem no corpo de Cristo e garantir os benefícios da justificação que foi alcançada por Jesus Cristo, por nós, no Calvário. E depois a graça também vai fazer com que cada um de nós permaneça crente. Ou seja, a fé e a graça, elas vão atuar em todos esses níveis. Elas atuaram antes, porque a graça libertou o homem para que ele pudesse crer. O homem crendo foi regenerado, foi salvo pela fé e mediante a graça. E a mesma graça e a mesma fé vão atuar também na segurança do crente. Ou seja, o crente permanece salvo em Jesus Cristo, mediante a fé e por causa da graça. Então veja que isso não é uma coisa que está tão volátil quanto alguns podem pensar, porque é algo muito firme. Quem morreu por nós e conquistou a salvação por nós foi Jesus Cristo. Há alguma coisa que nós fazemos? Há alguma coisa, nós vamos conversar melhor sobre isso daqui a pouco.
Mas vamos lembrar que essas coisas não são assim tão simples da gente estar ganhando ou perdendo a salvação ao longo do dia. O crente deve orar, deve jejuar, deve ler a Bíblia? Sim, deve orar, jejuar e ler a Bíblia. Mas não para ir para o céu. Ele deve orar, jejuar, ler a Bíblia porque vai para o céu. Porque se Jesus não tivesse morrido por mim, orando, jejuando e lendo a Bíblia, eu ia direto para o inferno. Então, perceba que é preciso a gente entender essas questões, porque senão alguém pode pensar assim, é eu que garanto a minha salvação. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, então eu mereço a salvação porque eu faço o que um crente deve fazer para ser salvo. Não, a salvação sempre será pela graça e mediante a fé. E se eu busco a Deus, se eu oro, se eu jejuo, se eu quero servir a Deus com dedicação, não é isso que vai garantir a minha salvação, mas é a morte de Cristo por mim. Na verdade, eu quero tudo isso, orar, jejuar, ler a Bíblia, buscar a Deus e andar em comunhão com Deus, não é para ser salvo, mas é porque eu sou salvo e porque essa segurança me é dada por Jesus Cristo, que já morreu por mim e entregou-se por mim no Calvário. Então, nós precisamos lembrar sempre dessas coisas. Como é que todos foram salvos? Quem crê e for batizado será salvo, foi o que Jesus disse. Então, a fé, ela atua no momento da salvação. E nesse íntere, todos que creem em Jesus Cristo, mediante a salvação que ele ofertou, porque morreu por todos, e aí vamos lembrar novamente, é o que já vimos, a expiação é ilimitada, ou seja, Jesus morreu por todos os homens e ofertou a salvação para todos. Tito 2,11, todos nós lembramos que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. E, além disso, no momento que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos também a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado como aquele que habita em nós, isso tem a ver com a unção, né? Que João disse que todos têm a unção, e a unção permanece em vós, e ela vos ensina todas as coisas, e Jesus disse, eu enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que vos ensinará todas as coisas, mas também recebemos o selo como garantia, e como atestado, né? e o penhor como garantia da nossa salvação, daquilo que foi ofertado. Então nós já temos o Espírito Santo habitando em nós, representado por todas essas questões que a Bíblia nos apresenta, a unção, o selo, o penhor. Então, como é que nós temos segurança de salvação? Onde está a nossa segurança? Primeiro, está na morte de Jesus Cristo, que morreu por todos e que ofertou a salvação a todos. E na graça que se manifestou trazendo salvação para nós, e uma vez que nós cremos, nós temos segurança disso. Nós, salvos em Jesus Cristo, não seremos salvos. Nós já estamos salvos, porque Jesus disse, aquele que crê não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, nós estamos salvos e estamos salvos por Jesus Cristo. Nenhum de nós deve ir dormir e à noite, Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim, de noite só volte se eu tiver tudo bem, ou quero amanhecer o dia ainda crente e morrendo de medo de perder a salvação, porque não é esse o caso, queridos. Nós somos salvos e a nossa salvação não está garantida por nossa força, mas pela obra de Jesus Cristo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pela atuação e presença do Espírito Santo na nossa vida. Romanos capítulo 8, ele diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é que seremos filhos, né? Nós somos filhos de Deus. Então, esse Espírito Santo que gera em nós essa segurança, que garantido por aquilo que a Bíblia nos apresenta da obra expiatória de Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Então, é assim que nós cremos, é assim que a Bíblia nos ensina, e é assim que Armínio ensinava também com respeito a todas essas questões. Deus tomou a iniciativa de, por sua graça, nos alcançar,
nós cremos em Jesus Cristo e fomos salvos, e a mesma graça que se mostrou preveniente para que pudesse alcançar a cada um de nós, que se mostrou salvadora para garantir a nossa salvação, agora ela também se mostra preservadora. A mesma graça é que nos sustenta. Ou seja, eu não vou dizer assim, não, é porque eu sou crente, minha amiga, eu não sou desse meia tigela que tem por aí, eu sou crente mesmo para ir para o céu. Não, queridos, a nossa salvação foi garantida por Jesus Cristo e a segurança dela também é obra da graça. Quem nos sustenta é Deus. Se dependesse de nós, daquilo que fosse a nossa força para garantir a nossa salvação, nós estaríamos em sérias dificuldades, porque nós não temos força nenhuma para garantir que nós vamos salvos. Então, Judas, versículo 24, por exemplo, diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Ele está louvando a Deus e dizendo que esse Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ainda a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5, ele diz que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação. Então, é o poder de Deus que nos guarda. E ainda Romanos 16, 25, 26, o apóstolo Paulo diz que aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve ocultos. E tudo isso para, o verso 26, ele diz, para a obediência da fé. Então isso quer dizer o quê? Nós somos salvos por Jesus Cristo, mediante a graça e por meio da fé, e somos preservados por Jesus Cristo, por meio da graça e mediante a fé. E aí sim, aquilo que Jesus disse, João 10, 27 em diante, as ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão, meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Jesus está falando no sentido de que aqueles que estão dentro do aprisco divino, aqueles que estão salvos, não há nenhum agente externo que consiga tomar essa salvação. Nem o diabo, nem qualquer outro agente externo consegue tomar essa salvação. Aí isso está correto. Mas ele também não descarta a ideia da vontade humana. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 25, ele diz que foi escolhido Matias para tomar parte do ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ele está falando de quê? Que Judas agiu por sua vontade. Não foi o diabo que tomou a salvação de Judas, ele sem querer, e o diabo tomou. Não. Ele teve uma ação de escolha. Ele escolheu fazer isso. Então, nós acreditamos que aquele que está salvo em Jesus Cristo realmente está salvo. Agora, essa salvação, ela também é mediante a fé. Essa preservação também é mediante a fé. Ou seja, eu preciso continuar crendo. Porque o que é o oposto da fé, e nós já falamos disso ainda há pouco, é a incredulidade. Qualquer um que deixar de perseverar na palavra e deixar de crer naquilo que a palavra nos diz, então vai estar andando no sentido contrário. Há, portanto, uma necessidade de nós perseverarmos. João capítulo 8, verso 31, o Evangelho, Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aquele que permanecer, aí 1 de João 2,24, ele disse, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Nós estamos estudando nesse trimestre a revista da Escola Dominical da CPAD sobre a Epístola aos Efésios, né? E domingo passado nós estudamos o final do capítulo 3, que o apóstolo Paulo diz que
Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a família nos céus toma o nome dele, ele diz, para que vocês sejam fortalecidos com poder no homem interior e Cristo habite pela fé nos vossos corações. Ora, se Paulo está falando isso para a igreja, ele não está dizendo que quer que Jesus passe a habitar. Mas o verbo ali no grego indica uma ideia de continuidade. Então, na verdade, Paulo está dizendo assim, eu oro para que Cristo permaneça habitando nos vossos corações. Porque essa permanência tem a ver com a perseverança do crente na fé. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Eu creio em Jesus Cristo e preciso continuar crendo. Continuar crendo no sentido de que é essa firmeza na fé que vai garantir que eu continuo em Jesus Cristo. Alguns irmãos, às vezes, preocupados, me procuram, pastor, pelo amor de Deus, será, pastor, que eu ainda estou salvo e essa coisa toda? E, meu irmão, é o seguinte, só a sua preocupação de você querer andar com Deus, de ler a Bíblia, de orar, preocupado porque não quer perder a salvação, isso já me diz que você não perdeu a salvação. Porque aquele que já apostatou da fé e não está nem aí mais para a salvação, ele não tem preocupação nenhuma se está salvo ou se não está salvo e essa coisa toda. Então, a salvação é em Jesus Cristo, garantida pela obra dele, atestada pela presença do Espírito Santo na minha vida e diz que eu devo permanecer crendo e cada dia buscando a Jesus Cristo. Claro que quais são as forças que operam contra o crente? O mundo, a carne e o diabo. Mas João disse que nós temos já uma vitória garantida, que a fé ela nos dá força suficiente para vencer o mundo, a carne e o diabo. Então, enquanto eu estiver permanecendo na fé em Jesus Cristo, nem o mundo, nem a carne, nem o diabo me vencem, porque essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, enquanto eu permanecer aí, está tudo muito bem. E a ideia de que alguém pode perder a salvação, sim, aí isso é algo que realmente existe. E a Bíblia vai mostrar em vários pontos. Hebreus capítulo 3, verso 12 em diante, ele disse, vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Ora, se o escritor aos Hebreus está escrevendo aos crentes e está dizendo, veja, irmãos, se não aparece em nenhum de vocês um coração perverso de incredulidade, ele está falando então que isso é possível. Ele está dizendo que é possível alguém se afastar e deixar de crer. Aí a questão da apostasia, ela vai se revelar principalmente nesse aspecto, de deixar de crer em Jesus Cristo, na salvação e naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Mas perceba que isso é um caminho a ser percorrido. Isso não é uma coisa, eu amanheci o dia crente e do meio-dia para a tarde eu já perdi a salvação. Não. A incredulidade é algo que vai sendo trabalhado no coração desse que vai se afastando de Deus. É possível que ele perca a salvação? Sim, nós cremos nisso. Jesus disse, João capítulo 15, versos 4 e 5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, a ideia é exatamente essa. Só que ele está dizendo que tem vara que não dá fruto e seca, e o pai corta e lança no fogo. Bom, se essa vara estava na videira, ele não está falando de uma vara que estava fora da videira. Ele está falando de uma vara que estava na videira, mas essa vara secou. E agora secou, o pai cortou e lançou fora. Então, a ideia da apostasia, ela existe e a perda da salvação. Mas é algo que vai ser trabalhado no coração daquele que vai se afastando. Porque Deus determinou que a fé
é o instrumento para a salvação que é oferecida pela graça. Então, o que vai destruir essa fé é exatamente a incredulidade. Eu acho muito significativo o texto de Marcos capítulo 6, que diz que Jesus chegou em Nazaré, e aí veja que em outras aldeias, em outros lugares que Jesus passou, o texto diz assim, que ele curou a todos. Faz ideia do que é dar uma pausa para a equipe de saúde da cidade, fechar a UPA por uns dias, porque não tinha mais ninguém doente, todos foram curados? Agora, quando chegou em Nazaré, o texto diz assim, que ele não pôde curar ali, senão somente alguns. E me chama a atenção que não diz que Jesus não quis, diz que Jesus não pôde curar. E por que não pôde? Ele diz assim, ele admirou-se da incredulidade deles. Tiago diz que quem quiser sabedoria, peça a Deus, porque ele dá e não lança em rosto. Agora, peça sem duvidar, porque o que duvida é como a onda do mar, ele diz assim, nem pense que receberá de Deus alguma coisa. Então, o que é que destrói essa relação do crente é a incredulidade. Se o crente passa a descrer, e aí essa incredulidade não é só uma questão intelectual, de dizer assim, não, eu estou pensando que eu não acredito mais em Jesus, mas é algo que é levado para a prática, né? Porque o que vai afastar o homem de Cristo é o pecado, e esse pecado vai se tornar um agente frequente na vida dessa pessoa por causa da incredulidade. A Bíblia nos mostra que há muitas razões por que nós pecamos, ou há muitas causas para o pecado. Às vezes nós pecamos por causa da ignorância, né? Alguém pode pecar porque simplesmente não sabia que era pecado. Pode pecar por fraqueza, pode pecar por negligência. Há pecados, os chamados pecados de comissão, aqueles que nós fazemos, mas há também os pecados de omissão, aqueles que nós deixamos de fazer, alguma coisa que nós deixamos de fazer, e aí a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, peca, é o pecado de omissão, e na verdade todos nós somos pecadores. Não há nenhum de nós que diga assim, não, eu passo o dia inteiro e a vida inteira e não peco. Porque nós temos muitas fragilidades e fraquezas. O pecado é algo que faz parte da natureza que ainda temos, e vemos o apóstolo Paulo dizendo, Romanos capítulo 7, olha, é o seguinte, o que eu quero fazer o certo eu não consigo fazer, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Ele diz, porque quem faz não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E ele não está dizendo de uma esquizofrenia, não. Ele está dizendo que é a natureza pecaminosa. Quem me libertará do corpo desta morte? Então, isso diz o quê? Que o pecado, ele ainda faz parte da nossa convivência. Às vezes, porque eu deixo de ajudar um irmão, eu já estou pecando. Ou algo que eu falo contra o outro irmão, até às vezes sem ter maldade no coração, mas eu estou pecando. Então, se dependesse disso para minha salvação ser extinta, estava difícil a situação. João diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, mas que o crente não deve viver na prática do pecado. Eu gosto de uma frase do teólogo americano Peter Kraft, ele diz assim, os santos concordam que são pecadores. Só os pecadores acham que são santos. Aí ele está falando no sentido absoluto da palavra, né? De dizer que alguém achar que é completamente isento de pecado. Nesse sentido, o único totalmente santo é Deus. Então, mas há pecados que são por malignidade mesmo. Há pecados de alguém que realmente pecam porque eles querem, de fato, atentar contra Deus. E aí, quando nós lemos sobre Judas, por exemplo, Mateus capítulo 26, versos 14 a 16, ele disse, um dos 12 chamado Judas Iscariotes foi ter com os principais sacerdotes e disse, que me quereis dar e eu vos entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata e desde então buscava ele oportunidade para o entregar. Então, Judas, ele pecou porque quis, e pecou porque realmente queria, era ambicioso, queria o dinheiro, e porque realmente queria ter esse ganho para si daquilo que era
o lucro que estava sendo oferecido. Então, uma coisa é alguém que peca por sua limitação, por sua fragilidade ou até por sua ignorância. Quantas de nós, às vezes, dizemos alguma coisa que não gostaríamos de dizer, de ter dito, e aí nos arrependemos. Daí porque João diz assim, filhinhos, não pequeis. É o padrão de Deus para a nossa vida. Agora, se pecardes, vocês têm um advogado, que é Jesus Cristo. E ele disse, aquele que guarda os mandamentos é aquele que ama a Deus, porque não é uma questão de obrigação, né? Não é uma questão de alguém dizer assim, eu preciso andar certo, porque senão eu vou para o inferno. Não, se você está salvo por Jesus Cristo. E por que eu não quero viver uma vida de pecado? Porque eu amo o meu Senhor e Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, ele diz exatamente que aquele que guarda a palavra está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. E aquele que não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, nós percebemos aí que é por isso que Deus nos deu o perdão, né? João disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele não está dizendo que se confessamos os nossos pecados. Ele diz se confessarmos, porque ele entende que nós somos pecadores, ainda habitamos no corpo do pecado, e isso é algo que ainda faz parte da nossa vida aqui. O pecado, a lei de Moisés, inclusive, ela não provinha nenhum tipo de sacrifício para garantir que alguém escapasse por um pecado deliberado. Mas os pecados por omissão, por ignorância, havia sacrifícios para isso. Exatamente porque Deus sabia dessa condição do homem e dessa dificuldade que nós teríamos. Logo, essa graça de Deus que nos alcançou quando nós aceitamos a Jesus, ela continua nos alcançando, se tornando sustentadora e preservadora para nós cada dia, e é isso que nós vamos tendo cada dia essa segurança em Jesus Cristo. Agora, é possível o crente perder a salvação, e aí nós vamos lembrar de algumas situações que Jesus fala, a principal delas é a incredulidade, eu já falei. Jesus fala sobre a questão de alguém pecar contra o Espírito Santo, e aí, novamente, alguns associam a ideia da questão da apostasia, né, que está aí relacionada, e é possível nós pensarmos nessa ideia de que pode alguém perder a salvação. E alguns até pensam naquela ideia do livro da vida, né? E tem gente que pensa que é assim, o sujeito disse, eu quero Jesus, levantou a mão, aí Jesus escreveu o nome no livro da vida. Aí se ele tropeçou amanhã, Jesus passa uma borracha, ainda tem uns que no púlpito prega com toda força dizendo, não tem borracha do inferno que apague o nome no livro da vida. Olha, esse livro da vida seria o mais rasurado do mundo se fosse desse jeito esse negócio. Porque, na verdade, nós entendemos que nós somos salvos e fomos eleitos aí, a questão da eleição, né? Fomos eleitos em Cristo e essa eleição foi antes da fundação do mundo. Ou seja, na verdade, Deus não estava assim, esperando para ver se um de nós ia aceitar Jesus para então escrever o nome no livro da vida. Ele já conhecia, porque Romanos 8, 28, 29 vai dizer que aqueles que ele dantes conheceu, ele os predestinou. Pedro vai dizer que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus já conhece de antemão, desde antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto, todos aqueles que nele iriam crer. Mas ele também já conhece, antes da fundação do mundo, todos aqueles que iriam permanecer. E esses que ele sabe que iam crer e que iam permanecer,
ele escreveu o nome deles no livro da vida. Aí você vai dizer, realmente não tem como essa pessoa perder a salvação, porque Deus conhece que ele vai estar lá. Deus não vai ser pego de surpresa. Alguém diz assim, no céu, irmão, vai ter muita surpresa. A gente vai procurar uma pessoa, não vai achar. Outros que a gente jurava de pé junto que ele não ia chegar aqui, a gente vai encontrar ele lá e diz assim, meu Deus do céu, fulano veio, como foi isso? A surpresa pode até acontecer, mas é por nossa causa. Surpresa nossa, de Deus não. Deus não tem surpresa nenhuma para saber quem vai ser salvo ou quem não vai ser, quem vai estar lá ou quem não vai estar, quem o nome vai estar escrito no livro da vida ou quem não vai estar. Não, Deus não tem surpresa nenhuma nisso, porque ele já conhece todas as coisas. Então não existe essa coisa de passa a borracha, apaga e escreve de novo, aí o crente voltou, se reconciliou, escreve novamente. Não, Deus escreve o nome daquele que ele conhece, que vai crer e que vai perseverar, e esse é salvo, e aí de fato não há quem o arrebate da mão. Agora, aquele que deliberadamente escolher viver uma vida de pecado, escolher afastar-se da verdade em Jesus Cristo e começar a viver uma vida distante de Deus, aí ele corre um sério risco, o risco de perder a salvação no sentido de que ele vai deixando esse pecado trabalhar na sua vida, e aí aquela famosa frase que é atribuída a Moody, que diz que o pecado me afasta da Bíblia, ou a Bíblia me afasta do pecado, e como é a palavra de Deus que gera fé no nosso coração, que a fé vem pelo ouvir, então à medida que alguém se afasta da palavra de Deus, se afasta de uma prática de uma vida cristã e começa a viver numa prática de pecado, ele está indo para um abismo muito perigoso, e esse abismo pode ser levá-lo à apostasia e levá-lo a perder a salvação. Aí alguns perguntam assim, não, mas isso não pode acontecer porque se o crente foi de novo, foi regenerado, ele pode ser desregenerado? Não, ele foi regenerado, quer dizer que o espírito dele que estava morto foi vivificado. Mas quem está vivo não pode morrer? Pode morrer. Então, aquele que apostata da fé, na verdade, ele morre espiritualmente, porque deixa que a incredulidade tome conta do seu coração. E aí, de fato, nós entendemos que é possível a perda da salvação. Mas isso é um estado de apostasia que, veja que a Bíblia vai tratar de vários aspectos, dizendo assim, não entristeçais o Espírito. Lá na frente ela diz assim, não extingais o Espírito. Veja que há níveis diferentes de atuação do crente contra o Espírito Santo que habita nele. Aquele entristecer é uma coisa, porque também, se fosse desse jeito que alguns podem pensar, que a minha salvação eu perco e ganho ao longo do dia várias vezes, aí eu tinha que pensar também que na hora que eu perco a salvação, o Espírito Santo me abandona. E aí, na hora que eu peço perdão, ele volta de novo. E daqui a pouco o Espírito Santo está cansado desse negócio de entra e sai, para dentro, para fora, para dentro, para fora. E, de novo, não é isso que a Bíblia nos ensina. E não é disso que a Bíblia, não é nesse sentido que a Bíblia nos orienta. Então, nós cremos que fomos salvos pela graça, mediante a fé, e nós somos sustentados, perseverados. A graça salvadora também é preservadora e ela nos mantém firmes. E nisso nós precisamos estar descansados. Nós somos salvos e permanecemos salvos em Jesus Cristo. E o Espírito Santo que habita em nós nos leva cada dia para mais perto de Deus. Aí aquilo que a minha vontade de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de jejuar, de ter comunhão com os irmãos, é a ação da graça de Deus. Não sou eu que sou bonzinho, diz assim, não, eu sou muito legal, eu sou um crente muito legal e eu quero me aproximar de Deus. Não, é Deus quem está me atraindo para perto dele. E aí vamos lembrar do Salmo 25, o salmista diz assim, quando o Senhor me disse, busque a minha face, eu disse ao Senhor, a tua face, Senhor, eu buscarei. Ou seja, nós nos aproximamos de Deus, na verdade, por uma resposta a esse chamamento de Deus para mais perto dele.
E quanto mais perto nós estamos de Deus, quanto mais nos aproximamos dele, na palavra, na oração, na vida cristã, mais longe nós estamos do pecado e mais seguros nós estamos dessa salvação. O contrário disso também é verdadeiro. Se eu abandono a fé cristã, a palavra de Deus, a comunhão com os irmãos e passo a viver uma vida flertando com o pecado, eu vou me distanciando de Deus e é possível que essa apostasia alcance o meu coração e eu perca essa salvação de uma vez por todas. E isso é que é complicado e perigoso para que nós possamos nos afastar completamente da graça que nos alcançou. Então, irmãos, essa é a minha introdução, a minha explanação dentro dessa questão, e eu quero deixar os irmãos à vontade para as perguntas. Vamos combinar de fazer pergunta fácil para não estragar a amizade, né? Não ter assim, dificuldade com relação